Shun é o cavaleiro mais safado de todos. Até a saga das 12 casas, o bicho fica praticamente passeando sem levar nenhuma luta a sério. Se o salário é mínimo, o esforço também é. Principalmente no mangá, porque no anime a Toei ainda faz ele apanhar sem dó por não resistir em botar um filler do irmãozão Salvador descendo a porrada em figurante. Porém, a festa acabou e agora a Andrômeda vai ter que mostrar seu verdadeiro poder contra aquele que é um dos mais poderosos, ou será que é o mais poderoso entre todos os Cavaleiros de Ouro, Saga de Gêmeos. E agora chega de sentimentalismo! Essa aqui é a parte 5 da evolução de poder dos Cavaleiros de Bronze. No último vídeo analisamos toda a batalha na Casa de Touro e agora vamos para a Casa de Gêmeos. Você pode assistir esse vídeo sem ter visto os anteriores, porque provavelmente não terá nenhum problema em entender, mas eu recomendo que depois você veja a série toda na playlist que vai estar nos cards e no final deste vídeo aqui, beleza? No anime você vai na frente e fica brincando de Charlie Chaplin na porta giratória na Casa de Gêmeos, até os outros conseguirem congelar os braços do Aldebaran, que se descongelam mais rápido do que se o Shun tivesse dado uma encoxada neles. Prova de que o Debão estava só de sacanagem mesmo e no fim deixou os três passarem flor de graça pela sua casa. Ao chegarem lá, o povo já imagina logo que o Sei estava morto, porque ao perceberem que alguém estava saindo da Casa de Gêmeos, já imaginam logo que era um Cavaleiro de Ouro. Alguém vem vindo. Deve ser o Cavaleiro de Ouro da Casa de Gêmeos. Em seguida, Yoga mostra que não bota a menor fé no Seiya, dizendo que se ele não conseguiu atravessar a casa, deve ser porque tinha se perdido. Seiya, certamente você deve ter perdido o caminho que levaria até a saída. Tá certo que o ator que faz o Seiya no live action é o mesmo que interpreta o Zoro, mas até que Pangaré tem um senso de direção um pouco melhor do que o Caçador de Pirata, vai. Depois de diminuírem a moral do personagem principal, que tinha acabado de garantir a passagem livre deles pela casa anterior, os quatro decidem tentar atravessar a casa juntos. Mas adivinha só, todo mundo acaba voltando pro mesmo lugar. Quem errou o caminho agora, o pato dançarino? A situação fica ainda mais complicada porque agora não era apenas uma, mas sim duas casas de gêmeos, mostrando que Saga, além de um cavaleiro muito forte, era um excelente mestre de obras. Essa parte é algo que me intriga muito desde que eu era um moleque. Afinal, beleza, surgiram duas casas de gêmeos do nada, e isso é realmente impressionante. Porém, se você olhar direito, abriu uma brecha enorme entre as duas casas, onde os quatro conseguiriam passar tranquilamente. O que me leva ao questionamento de se os cavaleiros eram muito honestos ou simplesmente muito burros. Claro que isso era simplesmente uma ilusão e certamente não seria tão fácil assim. Deveria ter alguma armadilha caso eles tentassem passar ali pelo meio. Porém, me impressiona como ninguém sequer cogita tentar passar ali na meiuca. Enfim, enquanto isso, um soldado desesperado corre para avisar o grande mestre que os invasores já tinham passado por duas casas, mas é impedido porque, segundo os outros figurantes, o mestre do santuário estava meditando. Segundo o soldado, inclusive, o grande mestre costumava ter longos períodos de meditação, que algumas vezes chegavam a ultrapassar 100 dias ininterruptos. Eu fico me perguntando o que é que o Saga deveria fazer trancado naquela sala por 100 dias. Deixa pra lá, eu acho que eu sei sim. Na Casa de Touro, Mu vai oferecer seus serviços para Aldebaran, que recusa a manutenção, e então os dois ficam refletindo sobre o porquê de os Cavaleiros de Bronze estarem perdendo tanto tempo na Casa de Gêmeos, que teoricamente deveria estar vazia. Até que percebem que parecia haver uma cosmo-energia naquela casa, e em certo momento Mu comenta que se fosse realmente o Cavaleiro de Gêmeos, que estava desaparecido há anos, os protagonistas estariam ferrados, porque ele era o mais cruel de todos. O Cavaleiro de Ouro da Casa de Gêmeos é o mais cruel de todas as 12 casas. Uma frase que mereceu bem mal, porque até essa altura acho que não tinham revelado que era o Saga nem no mangá. Então, depois fica meio incoerente com a descrição que é feita do Cavaleiro de Gêmeos. Principalmente quando dizem que ele era tão bondoso quanto um deus. A menos que estejam levando em consideração que Mu já sabia que o grande mestre era Saga a essa altura. O que é bem possível, como você pode ver na análise completa que fizemos do Cavaleiro de Ares nesse vídeo aqui, ó. Enfim, voltando à batalha, graças às suas correntes, Shun logo percebe que aquele que estava em sua frente não era o Cavaleiro de Gêmeos, mas sim uma espécie de fantasma. O pior é que o Yoga até concorda com ele. Parece que é um fantasma. Ele saiu do nada. Sim, é verdade. Ele deve ser um fantasma.
mas ao invés de chamar um exorcista ou os caça-fantasmas, 5 segundos depois, o bailarino vai pra cima sem pensar 2 vezes, gritando pro Shun não segurar ele não. Não me segura, não me segura! Mas, pra infelicidade do menino Yoga, Shun não tava segurando era coisa nenhuma. E o loirão toma uma invertida no seu pó de diamante que prova o quanto essa técnica não produz um ar frio tão potente assim. Já que o Cisne continua de cabeça fervendo e ataca mais uma vez sem pensar, como se fosse uma bicicleta sem freio numa ribanceira. Isso mesmo após o Andrômeda avisar que não tinha encontrado o reflexo de Gêmeos. Não encontro o reflexo de Gêmeos. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Aí eu defendo o Yoga, porque eu também não entendi coisa nenhuma. Zoeira, essa era a dublagem da nossa saudosa Gota Mágica, São Paulo. Na verdade, ele diz que a corrente não identifica a posição do inimigo e mesmo assim, Yoga quer continuar atacando sem parar. Essa postura do Cavaleiro de Cisne durante a luta parece um pouco incoerente com o que vimos de Yoga anteriormente. Afinal, na saga da Guerra Galáctica, ele é enviado para eliminar os Cavaleiros de Bronze que estavam lutando no torneio por serem considerados traidores pelo Santuário. Porém, ele não chega lá na loucura atacando todo mundo. Ao invés disso, finge estar participando do torneio para entender o que estava acontecendo primeiro, o que mostra uma postura mais racional e analítica da parte dele. Eu sei que no anime isso não acontece, lá ele simplesmente está participando do torneio como qualquer outro, mas é importante considerar a personalidade original do personagem nesse tipo de análise, já que o anime possui vários roteiristas e algumas vezes eles podem fugir do que é a essência original imaginada pelo autor do mangá. Vídeo Shun ou Amarin, que possuem diferenças bem óbvias ao longo da série e que já comentamos aqui em vídeos anteriores. Em sua próxima batalha contra o Cisne Negro acontece a mesma coisa. Ele começa sem afobamento, dizendo que o Cisne Negro poderia se render e apenas entregar a armadura de ouro, usa o círculo de gelo para imobilizar o inimigo e só quando percebe que não teria jeito mesmo é que parte para cima com tudo. Porém, ainda dá uma chance ao Cavaleiro Negro para que ele pudesse se libertar e sobreviver caso quiser. Já na luta contra Ikki, ele é surpreendido por Fênix ter recebido o pendrive do Cisne Negro com todas as informações sobre Yoga, o que acaba levando à derrota. Porém, em sua revanche, ele não sai atacando que nem um pato louco. Ao invés disso, desenvolve uma estratégia para derrotar o golpe fantasma de Fênix e desafia Ikki a usá-lo de novo. Já que eu dei exemplos do mangá, bora comentar um exclusivo do anime. Na batalha contra o Dócrates, enquanto Sei e Shun estão se batendo contra o bonecão de Olinda, sem resultado algum, Yoga chega com um plano para vencerem a batalha lutando em conjunto. Mais uma vez, demonstrando uma postura mais fria e estrategista. Ao contrário do Seiya, por exemplo, que costuma ser retratado como um personagem de sangue quente, que parte logo para agressão sem parar muito para pensar. E só depois de errar uns 3 meteoros de Pégaso é que vai elaborar alguma estratégia. Esse é um contraste proposital pensado pelo autor para diferenciar os personagens e tornar cada um deles único. Meio que, ao conhecer bem a obra, você conseguiria imaginar como cada um dos protagonistas reagiria a determinada situação. Essa diferenciação é que torna os personagens mais únicos, mais interessantes, mais críveis. Porém, o que o grande mestre do traço ardente fez aqui foi simplesmente transformar o Yoga em um Seiya 2.0. O próprio Cisne comenta que parecia que o pó de diamante havia passado direto pelo Cavaleiro de Gêmeos e voltado contra ele. O Shun trabalhou o tempo todo repetindo que o inimigo não estava na frente deles. Mas mesmo assim, Yoga não pensa 2 vezes antes de mandar o turbilhão de gelo no mangá ou o trovão Aurora Ataque no anime, só para ver o golpe voltar para ele com força total. Que surpresa, não? Nessa luta, Yoga estava muito emocionado, baseado no sentimentalismo. E é por isso que termina caindo no golpe mais poderoso de Gêmeos, a Grande Dimensão. Grande Dimensão! Encerrando sua participação nessa casa. Agora vamos para o Pégaso e o Dragão. Assim como eu comentei agora há pouco, conforme esperado dele, Seiya já quer partir para cima com sua estratégia de sempre. Na dúvida, tá com o meteoro de Pégaso e boas. Mas para sorte do pônei, Shiryu, mesmo cego, conseguiu enxergar a situação em que eles estavam. Ter perdido a visão fez o dragão perceber o mundo através de seus outros sentidos. Então ele impede Seiya de atacar e o puxa para cima da ilusão do Cavaleiro de Gêmeos, evitando que o Pégaso morresse lutando contra o fantasma. Ao mesmo tempo que quase o mata de susto com um ataque no coração. Olha a cara desse menino, o bicho tá perplexo, desesperado, achando que o Shiryu não tinha perdido só a visão, mas também a sanidade
na luta contra o Gol. Um ponto interessante a percebermos aqui é que Shiryu e Seiya passam direto, mesmo Saga conseguindo claramente atacar de longe, assim como acabamos de ver em sua luta contra Shun e Yoga, o que pode indicar que o labirinto na Casa de Gêmeos não seja uma ilusão totalmente criada por Saga, mas sim uma defesa da própria Casa de Gêmeos e apenas ativada por ele. É claro, na série clássica não há nenhum indício conclusivo disso, mas em Next Dimension, Kurumada Sensei apresenta novos conceitos que por alguns podem ser considerados como retcons, mas que poderiam ser usados para explicar o porquê disso acontecer. Não existe nada oficial que confirme isso, é preciso deixar claro, mas é possível que o labirinto de luz e sombras da Casa de Gêmeos seja um sistema de defesa autônomo, que é ativado por seu guardião ou até mesmo sozinho, assim como as 4 portas de Buda na Casa de Virgem, ou mesmo o Jardim de Rosas da Casa de Peixes, que, segundo Saori, não precisaria nem do Cavaleiro de Peixes para ser ativado. O simples fato de um invasor ser identificado pelo santuário já ativaria suas defesas, mesmo que as casas estivessem totalmente vazias. No anime clássico, por incrível que pareça, acontece algo do tipo na Casa de Sagitário. É episódio filler, claro, mas lá são mostradas várias armadilhas que tentam deter o avanço dos Cavaleiros de Bronze através da casa vazia. A lógica seria basicamente a mesma. Além desses exemplos, ainda temos a hipnoterapia da Casa de Serpentário, que consegue curar e fazer adormecer aqueles que são tocados por suas ondas hipnóticas, e o Labirinto dos Deuses, que seria a defesa do Templo do Grande Mestre, a última defesa do Santuário de Atenas. Ser um sistema automático explicaria o porquê de um invasor conseguir passar caso não atacasse a projeção ilusória do Cavaleiro de Gêmeos, e ainda tornaria mais difícil a travessia das 12 casas em momentos onde seus protetores não estivessem presentes. A exemplo do Doku de Libra, que era obrigado a ficar fora por precisar cumprir uma missão externa. Durante a travessia da Casa de Libra, nenhum sistema de segurança foi ativado, mas isso pode ter acontecido simplesmente porque Doku não tinha nenhuma intenção de atrapalhar os Cavaleiros de Bronze. Enfim, Sei e Shiryu acabam passando pela casa sem muita dificuldade, e assim como seu amigo Yoga, não tem nenhuma evolução. Mas o Shun, meu amigo, a essa altura, o Shun já tava full biruleibe das ideias, querendo que a sua corrente o transformasse em uma estrela. Corrente, me transforma em estrela. Já não tava falando coisa com coisa não. Mesmo as correntes de Andrômeda não foram capazes de resistir ao incrível poder da outra dimensão, e em um momento de desespero, Shun é obrigado a apelar para sua técnica secreta mais poderosa, seu terrível golpe chamado Kiki! Graças a isso, o golpe do Cavaleiro de Gêmeos é interrompido por um ataque direto na mente do Grande Mestre do Santuário. Canonicamente, essa seria a primeira vez em que o Cavaleiro de Fênix salvaria o de Andrômeda, o que pode ser uma incorporação do Kurumada Sensei à forma como esses personagens eram apresentados pela Toei Animation no anime, já que alguns elementos da animação acabaram sendo assimilados pelo autor neste arco, sendo o exemplo mais óbvio a execução Aurora, que possui uma postura e nome bem parecidos com os do Trovão Aurora Attack. De qualquer forma, mesmo ao aproximar sua obra do anime, o mangaka tem o cuidado de não diminuir o Cavaleiro de Andrômeda. Pelo contrário, ele demonstra que, apesar de não gostar de lutar, Shun não é nenhum covarde ou fracote. O ato de Ikki cancela toda a ilusão da Casa de Gêmeos e permite a Shun vislumbrar a saída. Porém, mesmo com a oportunidade de livrar-se daquela batalha e seguir adiante junto a seus outros companheiros, Shun não hesita em ficar e tentar resgatar Yoga da outra dimensão. Aqui o personagem demonstra que sua índole pacifista não está acima de sua empatia, honra e bondade. Que mesmo aquele que sempre busca a paz em certas ocasiões precisa se opor diante daquilo que ameaça o que é importante para si e reagir de forma ativa por aquilo em que acredita. O mestre Kurumada sabiamente aproveita o clichê construído pelo anime para colocar Shun em uma situação onde seu irmão o salva sim, mas isso não o livra do problema, fazendo dele um inútil, frágil e indefeso, mas sim engrandece o personagem, tornando alguém que estava sempre lutando por imposição de seu destino em um verdadeiro guerreiro que escolhe por vontade própria ficar e enfrentar um dos personagens mais perigosos de toda a série e com o poder mais ameaçador apresentado até então. Não, sério, pensa só. Os inimigos mostrados até aquele momento eram fortes, velozes, tinham poderes mentais ou elementais, beleza. Agora, abrir um fodendo buraco no espaço-tempo que leva a uma dimensão paralela capaz de te deixar vagando eternamente,
rapaz, isso aí levou os combates de Sensei para outro nível. Aquela era uma habilidade completamente diferente de tudo apresentado até então. Aldebaran e Ayora eram verdadeiros monstros. Máscara da Morte também havia se mostrado ameaçador em sua primeira batalha contra Shiryu lá na Cachoeira de Rosan. Porém, ainda não havia sido mostrado o efeito completo das ondas do inferno. Por isso, essa foi a primeira demonstração de manipulação dimensional de toda a franquia. Uma habilidade totalmente nova para Shun, que não se comparava a nada que os Cavaleiros de Bronze tivessem enfrentado até aquele momento. Porém, mesmo diante do desconhecido, de um perigo talvez até mesmo incompreensível para ele, o menino não dá as costas a seu irmão. E talvez pela primeira vez em toda a história, decide lutar para valer contra um adversário. Também pela primeira vez são reveladas as verdadeiras habilidades de suas correntes e a diferenciação entre cada uma delas. A corrente circular em sua mão esquerda tinha a finalidade de defensiva e através de sua rotação, Shun foi capaz até mesmo de evitar ser tragado pelo espaço dimensional aberto para a técnica de Saga, ao simplesmente manifestar uma função que é típica das correntes, pois nas palavras de Shun, normalmente elas aparentam ser idênticas em suas finalidades, mas ao intensificar sua cosmoenergia, elas reassumem suas funções especiais e é a partir disso que ele executa a defesa circular. Ou seja, diferente do turbilhão de Pegasus ou Cometa, que são técnicas desenvolvidas por Seiya para superarem características das técnicas de Mishi e de Lagarde, neste caso o que temos é uma habilidade já sabida por Shun e uma função básica da corrente ativada pelo simples fato de ele elevar seu cosmo, se contrapondo até mesmo ao poder de um Cavaleiro de Ouro. O que fica ainda mais evidente ao analisarmos como os Cavaleiros de Bronze reagem diante de seus primeiros adversários dourados. Seiya fica praticamente indefeso diante de Ayora, até ser ajudado pela armadura de Sagitário e pelo cosmo remanescente de Aioros, enquanto a postura e hesitação de Shun perante o Cavaleiro de Gêmeos dizem mais respeito à sua filosofia não combativa do que a seu nível cósmico. E aqui eu estou me referindo mais especificamente ao mangá, é claro, pois como já vimos várias vezes neste canal, e acho que qualquer um que já tenha lido o mangá ao menos uma vez na vida já deve ter percebido, o Cavaleiro de Andrômeda é absurdamente nerfado no anime. A luta é finalizada com a demonstração da real habilidade da corrente triangular, a Onda Relâmpago, um ataque capaz de atravessar toda a outra dimensão, que não sabemos exatamente qual seria a distância, mas pelo que é mostrado, não parece ser pouca coisa não. E ainda acertar Saga com força e velocidade suficientes para derrubar o elmo do Grande Mestre e quebrar as miçanguinhas dele. Um feito absurdamente impressionante, pois por mais que seu irmão mais velho tivesse conseguido atacar o Cavaleiro de Gêmeos há poucos instantes atrás, e que o faz em um momento onde Saga estava focado em sua batalha contra Shun. A maior prova disso é que ele para de atacar por um tempo para tentar identificar de onde tinha saído aquele ataque, enquanto no caso da Onda Relâmpago, ela o acerta em um momento onde ele estava em um combate direto com Shun. Não dá para dizer que ele não estava esperando um ataque naquele momento, já que ele veio justamente de um inimigo com o qual ele estava lutando diretamente, mesmo que de forma remota, né? Esse carinha de cor-de-rosa é um personagem muito complicado de avaliar, porque eu sinceramente não acho que Shun tenha ficado mais forte durante toda a batalha da Casa de Gêmeos, no sentido de poder bruto mesmo. Se ficou, não creio que seja algo tão significativo, mas a força não é o único desenvolvimento possível, claro. Às vezes o amadurecimento é até mais importante, e aqui Shun finalmente parece disposto a dar mais de si. Ele finalmente vê que se omitir, se privar de ferir um inimigo, pode fazer com que aqueles com que ele se importa se machuquem. Até chegarem à Casa de Libra, Shun não teria a certeza de se seu amigo, seu irmão Yoga estaria vivo ou não. E isso acende nele uma nova perspectiva de que às vezes é preciso ferir para evitar que os outros sejam feridos. É triste que Kurumada Sensei não deixa esses nuances da obra em maior evidência, devido ao ritmo frenético do mangá. As coisas acontecem de forma meio acelerada e talvez até por isso existem tantos fillers e semi-fillers no anime de Sensei. Mas se você lê e assiste com atenção, consegue ver que muita coisa não acontece ao acaso. Ao ser salvo por Ikki e ao mesmo tempo não ter salvo Yoga, Shun conclui que às vezes lutar é inevitável, que não usar a força que possui por aquilo que acha ser o certo é um desperdício, um engano, e que tão ruim quanto agir de forma violenta é não agir para evitar uma violência injusta. Essa casa é incrível. Não sei se vou continuar fazendo as análises casa a casa. Digam aí nos comentários se estão gostando assim ou se preferem mais casas por vídeo.
mas pelo menos essa aqui eu preferi analisar individualmente para poder falar sobre como cada personagem de Saint Seiya precisa crescer de uma forma diferente, com motivações, objetivos, dificuldades e superações únicas, e é isso que faz de Cavaleiros do Zodíaco uma obra tão rica. Não é apenas ficar mais forte, mais forte, mais forte, porque às vezes você já tem a força que precisa dentro de si. Às vezes tudo que é necessário é uma razão, um propósito. Concluindo, para mim, segundo a minha análise e a sua, com toda a razão, pode ser completamente diferente, e aí eu peço que você me explique aí embaixo nos comentários qual é a sua opinião, quais são os seus argumentos. Lembrando que, ai, você é burro, você é bobo, feio. Essas coisas não são argumentos, gente. Mas se quiser comentar isso também, pode comentar, porque é legal, dá engajamento pro vídeo. Pode xingar aí embaixo, à vontade. Enfim, no final da Casa de Touro, eu disse que Shun estava como o mais fraco em poder base. Agora eu vou botar ele aqui em terceiro, porque eu acho que ele seja mais fraco que Seiya e Ikki. Pior que não. Considero nesse momento esses três equilibradíssimos. Em uma luta entre os três, qualquer um deles poderia vencer. Mas a análise não é deles lutando entre si, porque senão o Shun perderia de qualquer um, já que ele não luta sem um motivo muito forte. Porém, mesmo assim, agora com um propósito e uma compreensão maior da necessidade de lutar, nesse momento específico, ele facilmente seria superior a Shiryu e principalmente a Yoga. E se você é fã do Yoga, lembre-se que esse vídeo aqui faz parte de uma série, onde viemos analisando luta a luta, e lá atrás eu expliquei que o Cisne começava como um dos mais poderosos, porém ele não tem tantos desafios quanto os outros. Isso faz com que ele seja ultrapassado, mas ele não é fraco não. É só esse momento aqui em específico onde a galera toda passou ele na minha visão. Já o poder oculto, pra mim, segue sem alteração, pelos motivos já explicados neste vídeo e nos anteriores da série. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar a sineta para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E se você ainda não assistiu a essa série, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu vou deixar uma playlist dela completa para você conferir bem aqui, ó. Valeu, até mais!